Carité. Boa noite, falamos ao vivo para todo o estado. E Santa Catarina vai ter um segundo turno para eleger o governador do estado. Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL, vão estar na disputa para a eleição no dia 28 de outubro. Daqui a pouco, a gente traz uma análise deste segundo turno, que teve essa surpresa do comandante Moisés no páreo, os eleitos para o Senado, os deputados estaduais e os deputados federais. Na maior eleição da história de Santa Catarina, nós tivemos um dia com algumas ocorrências, problemas de lentidão em sistemas de biometria, pessoas presas, mas também com belos exemplos de cidadania. Veja na reportagem de Maiara Vieira. 7 de outubro. O dia da votação chegou e em Santa Catarina ele foi marcado por longas filas. O eleitor teve que ter paciência. Está bem cheio, então a gente vai voltar um pouco mais tarde. Essa é a terceira vez que eu vim aqui nessa unidade aqui para fazer o voto. Quanto tempo de espera hoje aqui para votar? 2h15. O dia também foi marcado por um ato de violência inédito em Santa Catarina. No sul do estado, no Morro da Fumaça, um eleitor quebrou esta urna com uma marreta. A chefe de cartório explicou que ele conseguiu entrar com a ferramenta em uma sacola e que, apesar dos danos no equipamento, os dados da urna não foram perdidos. O eleitor foi preso pela PM. Em Camboriú, este policial recolheu santinhos das ruas. Vamos encaminhar a Justiça Eleitoral para que eles possam tomar uma providência e investigação. Se tivesse alguém espalhando isso no chão, era crime eleitoral e flagrante, né? De acordo com o TRE, a polícia registrou 153 ocorrências aqui no estado. 73 eleitores foram presos. Teve casos de desacato à autoridade, boca de urna e compra de votos. Já em relação às urnas, o TRE informou que 128 delas apresentaram algum tipo de problema. 66 foram substituídas. E quando os portões fecharam, quem estava dentro recebeu senha. Quem ficou de fora teve que voltar para casa. Pois é, né? Não deu tempo, infelizmente. Teve quem chegou no último minuto. Consegui votar. Graças a Deus fiz a minha parte. Como brasileiro, faço questão de votar. E teve aquele que nunca põe obstáculo na hora de votar. Decidiu vir votar, mesmo não sendo mais obrigado, né? Como? A audição pode até falhar, mas o papel de cidadão... Nunca falhei. O ano passado, a vez passada já votei também. E essa vez eu também me preparei e vim, né? Essa foi uma eleição totalmente informatizada em Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral não precisou substituir nenhuma urna eletrônica pelo voto manual. A Thalita Rosa conversou com o presidente do TRE, que fez um balanço do dia de hoje. Às 21h04 deste domingo de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou o fim da apuração em Santa Catarina. Apesar das longas filas observadas durante todo o domingo, foram apenas 4 minutos depois do horário previsto inicialmente pelo tribunal. Eu converso agora com o presidente do TRE em Santa Catarina, desembargador Ricardo Roesler, que nos traz um balanço aí geral desse dia de votação no estado. Pois não, como todos viram, presenciaram e ouviram, foi uma eleição tranquila, uma eleição onde o eleitor participou de forma livre, serena, tranquila, pôde ir às urnas em segurança. Enfim, aquilo que nós planejávamos aconteceu, né? As ocorrências que eventualmente surgiram estavam dentro da normalidade e dentro do nosso planejamento também. Antes das 17 horas, o senhor veio a público com uma nota técnica para dirimir qualquer dúvida em relação à validade do voto para presidente. Foi uma ação necessária e que agora, com apenas 0,4% das urnas sendo trocadas, demonstrou que as urnas de fato são seguras aqui no estado. Exatamente, é mais uma demonstração de tudo aquilo que nós viemos comentando a respeito da segurança nas urnas, né? Só não vê quem não quer. Então, existem aqueles oportunistas de plantão que, por alguma razão, né, estão questionando a segurança das urnas em todo o país. E é uma história de 22 anos de eficiência e de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação. E a verdade, ela é filha a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Por isso, esse é o resultado que nós apresentamos à população catarinense. Desembargador, para finalizar, qual é a expectativa para o segundo turno? Os preparativos já começam.
Os preparativos começam amanhã, já pela manhã, porque é uma nova eleição. Para nós é uma nova eleição, uma eleição tão complexa quanto esta. Vai facilitar para o eleitor, evidentemente, que irá às urnas apenas para sufragar 2 nomes. Mas é muito importante que se diga que o tribunal está com toda a sua força, mais uma vez, organizando cada detalhe para que tudo transcorra, mais uma vez, dentro da segurança e da normalidade, como, aliás, acontece com as eleições aqui administradas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Muito obrigada, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Ricardo Reisler, falando aqui da sede do tribunal na capital. Nós voltamos ao estúdio. Vamos ver agora como ficaram os números finais da votação para governador, que levou Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL, para o segundo turno. Gelson Merizio, do PSD, teve 31,12% dos votos. Comandante Moisés, do PSL, 29,72%. Mauro Mariani, do MDB, teve 23,21%. Décio Lima, do PT, 12,78%. Camazão, do PSOL, 2%. Porta Nova, da Rede, 0,52%. Gessé Pereira, do Patriota, 0,37%. E Ingrid Assis, do PSTU, 0,28%. Vamos mostrar novamente a votação de Gelson Merizio e comandante Moisés, que vão para o segundo turno. Merizio, do PSD, teve 31,12% dos votos válidos, ou seja, 1.121.869 votos. Comandante Moisés teve 29,72%, com 1.071.406 votos. E nós ouvimos os 2 candidatos após o término da votação. O segundo turno é muito curto, nós não procuraremos partidos políticos, mas estaremos abertos ao apoio de todos aqueles que votaram para outros candidatos no primeiro turno, porque agora está em jogo o futuro de Santa Catarina, onde a experiência, o preparo, o debate profundo dos temas que são importantes para o Estado serão discutidos. E eu espero poder contar com a maioria do eleitor catarinense compreendendo as nossas ideias e as nossas convicções. Que propostas o senhor vai defender no segundo turno? As mesmas do primeiro, segurança pública com uma prioridade absoluta, enxugamento da máquina pública com redução drástica de cargos, vamos exonerar 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados, portanto não há espaço para acordo com partidos, porque o nosso critério será enxugar a máquina pública para que ao invés de um servidor administrativo, tenhamos mais um policial na rua, um médico no posto de saúde. Muito trabalho, muito respeito ao adversário, mas muita alegria em conversar com o catarinense e pedir a sua ajuda para este segundo turno. Eu tive bons desempenhos nos debates, esse é o feedback que a gente tinha das pessoas. Nós estávamos fazendo uma campanha naturalmente sem recursos públicos, nós vamos continuar sem recursos públicos, sem dinheiro para fazer campanha, mas também nós tínhamos só 7 segundos de tempo de TV, que é um processo totalmente exclusivo, que tira as pessoas do páreo. E nós vamos agora ter condição de igualdade, pelo menos o mesmo tempo de rádio e TV, para falar das nossas ideias, apresentar as nossas propostas e então chegar ao cidadão para que ele tenha a capacidade de escolher. A gente percebeu que essa mudança que nós tivemos agora na eleição, uma pessoa que nunca participou de um pleito, nunca foi filiada a um partido político como eu, é desejo de renovação que as pessoas estão trazendo no coração, estão nos entregando. Então, essa oportunidade que nós entregamos à população catarinense de ter uma escolha fora da política tradicional, nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui no estúdio com o jornalista, nosso colega o Piara Bosco, do Diário Catarinense, ele que também é colunista de política do DC. O Piara, que surpresa a chegada do Moisés no segundo turno. Pois a gente viu a onda do Bolsonaro, que fez 65% dos votos aqui em Santa Catarina, ela mexeu com toda a política catarinense, com todos os cargos, como a gente vai ver no decorrer aqui. Pro governo do Estado foi o que mais aconteceu. A subida do Moisés já era indicada nas pesquisas, mas muito timidamente. E o eleitor, ele afetou, reorganizou toda a política catarinense, toda a tradição ficou de lado. O MDB, pela primeira vez, não disputa um segundo turno, o maior partido do Estado, e o Moisés, ele se coloca nesse jogo em que a gente vai ter um segundo turno entre os 2 candidatos que votaram no Bolsonaro. O candidato oficial de Bolsonaro, que é Moisés, e o candidato Merizio, que declarou o voto em Bolsonaro uma semana antes da eleição, já vendo o tamanho da onda. O Mariani titubeou diante disso e acabou ficando de lado. Talvez essa declaração de Merizio tenha impedido um derretimento maior dele, uma retenção maior do eleitor
que é dele e que vota em Bolsonaro e ainda não foi para Moisés. Ele vai ter que reter esse eleitor e vai ter que ser o candidato da política contra o candidato da antipolítica. Isso vai ser um cenário muito desafiador. Segundo turno acirrado, né? Vem por aí. Bom, nós vamos ver agora como ficou a votação final que elegeu Esperidião Amin do PP e Jorginho Melo do PR ao Senado por Santa Catarina. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao povo catarinense pela votação que me dá a responsabilidade de representar o nosso Estado no Senado Federal. Eu o ajudarei especialmente a fazer um governo limpo, um governo em que não haja loteamento como tem havido, loteamento que tem resultado em lama para o país e para a democracia e resultado em saques ao patrimônio brasileiro e, pior ainda, desrespeito ao cidadão. Estou com 70 anos de idade. Em Brasília, nada podem me oferecer, nenhuma vantagem para me agradar. E também não tem nada para me intimidar. Eu vou honrar o meu compromisso com o meu Estado e com a nossa gente. Nós ouvimos aí o senador eleito Esperidião Amin. Vamos dar uma olhada primeiro na tela, vamos ver como é que ficou o final dessa apuração, dessa eleição para o Senado. O Esperidião Amin teve ali 18,77% dos votos, Jorginho Melo teve 18,07% dos votos, os dois eleitos senadores em Santa Catarina. Depois veio Esmeraldino do PSL com uma votação muito boa, também 17% em torno disso. Raimundo Colombo ficou em quarto lugar com 15,30%, Paulo Bauer com 12,28%, Edeli Salvati vem na sequência do PT com 5,15%, Lédio Rosa vem com 5,01%, Roberto Salum do PMN com 3,78%, a Miriam Prochnow da Rede com 1,29%, o professor Pedro Cabral do PSOL com 0,97%, professor Antônio do PSOL com 0,78%, Diego Mesodiorno da Rede com 0,59%, Ricardo Lauter do PSTU com 0,21% e a Andrea Luciano Carvalho do PCO teve mais ou menos 7 mil votos, mas ela não aparece pontuando porque a candidatura está indefinida, está em análise ali. Vamos ouvir também o Jorginho Melo, senador eleito, que nem a gente viu aqui, ele está em Joaçaba, a assessoria dele enviou um vídeo com um pronunciamento dele após o fim da apuração. Quando eu caminhava na rua, quando falava com as pessoas, eu sentia que não era aquilo que as pesquisas diziam. E eu sempre dizia para o pessoal, ó, isso não está certo, isso não está certo. Ia em qualquer evento público e eu sentia, porque alguma coisa de política eu já aprendi. Então eu sentia que não estava funcionando. Então acontece que o Instituto de Pesquisa errou de novo e continua errando. Portanto é o voto na urna, é a consagração, é a vontade popular. E eu estou muito feliz. Uma votação dessa, isso é muito orgulho para mim. É muito orgulho e aumenta a minha responsabilidade. Um timão vencedor, eu tenho um time vencedor, eu tenho gente que trabalha de forma apaixonada por mim e é isso que faz a diferença. Portanto, eu quero dar uma respirada agora e comemorar essa vitória que é de todos nós. Jorginho Melo, visivelmente emocionado, né? Outra surpresa ou não, Piara? Mais uma vez, como eu falei, a onda Bolsonaro ela afetando as eleições. O Esperidião Amin venceu, é o maior eleitor individual de Santa Catarina, é a pessoa que tem votos próprios e conseguiu garantir-se com isso na liderança. Jorginho Melo declarou apoio a Bolsonaro e vinha usando imagens do Bolsonaro na sua campanha. E Lucas Esmeraldino era o candidato oficial de Bolsonaro, que também vinha num crescimento. Ambos eram os candidatos que cresciam, embora as pesquisas não tenham detectado tão forte, ambos eram os que mais apresentavam crescimento na reta final. E isso se confirmou. E eles disputaram voto a voto essa terceira vaga, com a surpresa de o ex-governador Raimundo Colombo, também ex-senador, era um dos favoritos da disputa, e ele ficou num quarto lugar. Ele, em nenhum momento ele ameaçou essa disputa entre os 3 primeiros colocados. E o senador Paulo Bauer, que não consegue a reeleição, e desde a República Velha, Santa Catarina não reelege um senador da República. Isso é muito curioso. Curioso. Obrigado, viu, Piara? Vamos seguir. Nós vamos ver agora a relação dos deputados estaduais eleitos em Santa Catarina. A ordem dos nomes está relacionada ao número de votos que cada um deles teve. Ricardo Alba, do PSL, Luciane Carminati, do PT, Júlio Garcia, do PSD, Ismael, do PSD, Paulinha, do PDT, Cobalcini, do MDB, Felipe Estevão, do PSL, Sérgio Mota, do PRB, Coronel Mocelin, do PSL, Fernando Krillin, do MDB, Erneus de Nadal, do MDB,
Marlene Fengler, do PSD, Volney Weber, do MDB, Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, Kennedy Nunes, do PSD, Zé Milton, do PP, Gerry Dualdo, do MDB, Neudi Sareta, do PT, Jair Mioto, do PSC, Laércio Schister, do PSB, Milton Obus, do PSD, Vampiro, MDB, Marcos Vieira, do PSDB, Padre Pedro, do PT, Sargento Lima, do PSL, Ana Caroline Campanholo, do PSL, Moacir Sopelsa, do MDB, Ada Faraco de Luca, do MDB, Nazareno Martins, do PSB, Romildo Titon, do MDB, Bruno Souza, do PSB, Gessé Lopes, do PSL, João Amin, do PP, Altair Silva, do PP, Marcos Machado, do PR, Berlanda, do PR, Rodrigo Minotto, do PDT, Maurício Skudlark, do PR, Fabiano da Luz, do PT e Ivan Nats, do PV. Bom, com este resultado, a composição das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa vai passar por mudanças. O MDB continua tendo a maior bancada, com 9 deputados. Em seguida vem o PSL, que elegeu 6 representantes. O PSD garantiu 5 cadeiras. O PT elegeu 4 representantes. PP, PR e PSB têm 3 deputados cada um. Na sequência aparecem PDT e PSDB, cada um com 2 representantes. Já o PRB, PSC e o PV encerram a lista com 1 deputado cada. Vamos ver agora os eleitos para deputado federal por Santa Catarina. A ordem também acompanha o número de votos que cada um recebeu. Hélio Costa, do PRB, Daniel Freitas, do PSL, professor Pedro Kizai, do PT, Caroline Detoni, do PSL, Giovânia de Sá, do PSDB, Carlos Chiodini, do MDB, Fábio Ciocchetti, do PSL, Ângela Min, do PP, Carmen Zanotto, do PPS, Celso Maldaner, do MDB, Peninha, do MDB, Darcy de Matos, do PSD, Ricardo Guide, do PSD, Coronel Armando, do PSL, Rodrigo Coelho, do PSB e Gilson Marques, do Partido Novo. Com esses 16 deputados eleitos, a bancada catarinense na Câmara dos Deputados em Brasília também mudou. O partido que elegeu mais representantes foi o PSL, com 4 cadeiras. Logo em seguida, aparece o MDB, com 3 deputados. O PSD conseguiu eleger 2 representantes. As demais vagas ficaram divididas entre PT, PP, PRB, PSDB, PPS, PSB e Partido Novo, cada um com 1 deputado. O Piara, vamos começar pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muitas mudanças, né? Sim, é um rearranjo de forças provocado pela entrada do PSL. O PSL faz 6 deputados, ele entra como a segunda maior bancada, um partido que praticamente não existia em Santa Catarina, nunca teve força. A partir de abril, quando virou o partido de Bolsonaro, ele foi reorganizado pela presença do Lucas Esmeraldino, candidato a senador, e ele conseguiu fazer uma bancada muito expressiva e ele meio que rearranjou a bancada de centro-direita. A gente vê, por exemplo, o PSDB, que tinha 4 deputados, agora tem 2. O PP também ficou com 2 deputados, o PSD deu uma reduzida. O curioso é que o MDB, que sofreu a grande derrota na eleição para governador, é um partido que sobreviveu na LESC, o que mostra a força da base PMDBista. Muitas vezes votando em candidatos do Bolsonaro para outros cargos, mas se mantendo fiéis à bancada que manteve os 9 deputados, que é a mesma bancada que elegeu 4 anos atrás. Bom, e em Brasília? Em Brasília é a mesma lógica. É a mesma lógica. O MDB sobrevive um pouco com seus 3, tinha 5, caiu para 3. O PSL faz aí sim a maior bancada, são 4 deputados, e são votações expressivas. Existia uma dúvida se ia ser muito voto de legenda e votações baixas dos candidatos, mas não, os candidatos do PSL tiveram votações importantes. O Daniel Freitas de Criciúma teve mais de 130 mil votos, ele teve quase o dobro da votação da Ângela Min, que era cotada para ser a mais votada, já foi mais votada em outras eleições, nome de peso da tradição. A gente vê, tem uma mudança de ciclo
ciclo aí, a gente vai ter que reaprender um pouco a analisar a política de Santa Catarina, porque são muitos nomes novos que não só nós vamos conhecer, mas o próprio eleitor muitas vezes está depositando confiança em nomes diferentes, nomes que não está acostumado e fez uma aposta, e essa aposta foi muito ampla. A gente vê, por exemplo, o Partido Novo fez seu primeiro deputado, uma disputa muito difícil, era muito improvável, porque eles teriam dificuldade de alcançar a legenda, mas a mudança nas regras que permitiu acesso à disputa da vaga também por quem não alcançou a legenda, o Novo conseguiu essa última vaga. Ok. Piara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Obrigado, Fabiano. Ok. Olha, e assim nós encerramos a nossa cobertura de eleições deste primeiro turno. Mais informações você vai ter no Bom Dia Santa Catarina, às 6 horas da manhã. A todos uma boa noite. Globo nas eleições 2018.